Você sente o cheiro? Não, não é metáfora. É real, fede. Porque antes do sangue nas batalhas, antes das lanças cruzadas, o verdadeiro pesadelo dos soldados romanos era o fedor insuportável que grudava na pele, na alma, no uniforme. Milhares de homens marchando sob sol escaldante, vestindo linho ou lã, encharcados de suor, com roupas que secavam coladas ao corpo à noite, sem banho, sem sabão, sem alívio. A imagem que você tem dos legionários romanos, honrados e invencíveis, é incompleta. A verdade começa no cheiro. Um cheiro tão forte que podia ser sentido antes mesmo de ver o exército. As sandálias pisavam poeira, lama, urina, fezes. O hálito era carregado de alho, cebola e carne salgada. Não era apenas desconforto, era risco de vida. A sujeira constante criava um solo fértil para a peste. E quando um homem adoecia, não era só um a menos, era o início de uma epidemia. Os filmes não mostram, mas o verdadeiro campo de batalha começava no corpo. A falta de higiene nas campanhas romanas era um veneno silencioso. Imagine dias e dias sem banho, sem trocar a túnica, com a pele exposta à poeira, ao suor seco e à fricção da armadura. As axilas infeccionavam, o couro cabeludo coçava até sangrar. Os piolhos formavam verdadeiras colônias no couro das vestes. E o pior, quando a doença chegava, ela não batia na porta, ela arrombava o acampamento. Desenteria, febres altas, infecções de pele. Os barris de água, se mal armazenados, se tornavam o berço da morte. Um gole contaminado podia derrubar uma fileira inteira de soldados em poucos dias. E quando isso acontecia, o que Roma fazia? Não havia hospitais modernos, nem antibióticos. O doente era afastado, isolado, às vezes até abandonado. Porque manter a tropa marchando era mais importante do que salvar um único homem. Esse era o preço da glória, um império construído por homens que fediam, sofriam e morriam em silêncio, não por espadas, mas por aquilo que respiravam. Se esse tipo de verdade crua e esquecida te fez enxergar Roma com outros olhos, então retribua esse conteúdo agora. Deixe seu like, isso mostra que vale a pena revelar o lado que os livros esconderam. E se inscreva no canal, porque aqui, a cada novo vídeo, você vai descobrir o que ninguém te contou. Que Roma não era feita de glória, mas de dor, sangue e sobrevivência. Não seja só mais um que passa por essa história. Faça parte da legião dos que enxergam além do mármore. A logística romana era admirada no mundo antigo, mas nem ela conseguia vencer o inimigo invisível, a podridão que crescia dentro dos próprios acampamentos. Quando o número de soldados doentes começava a subir, o medo se espalhava mais rápido que as doenças. A moral da legião caía, a disciplina vacilava. E o cheiro era sinal de que algo estava errado. Não era só suor ou comida estragada, era um aviso. Era o odor da infecção, da carne necrosando, da urina mal descartada. O historiador Apiano registrou um dos piores episódios desse tipo. Durante o cerco de Cartago, a Cintus, água estagnada e contaminada, foi o principal agente da devastação. Centenas de soldados foram infectados. A força de ataque simplesmente desmoronou por dentro. A cena era dantesca. Homens vomitando sangue, corpos sendo arrastados, barracas queimadas com cadáveres dentro. Tudo para tentar conter o avanço da praga. E não havia tempo para luto. O inimigo lá fora esperava um momento de fraqueza. E ele vinha, não por causa de lanças, mas por causa de água suja. Mas Roma não cruzava os braços diante do caos. Ela reagia com aquilo que a tornava temida: organização militar extrema. Cada vez que uma legião montava acampamento, não era aleatório. Existiam regras rígidas, quase sagradas. Nada era deixado ao acaso. As áreas eram meticulosamente divididas. Um espaço para dormir, outro para comer, outro para enterrar lixo e um setor isolado para as necessidades fisiológicas. O objetivo?
reduzir o contato entre os dejetos e os alimentos, entre a contaminação e os soldados. Esse planejamento era tão rigoroso que até as fogueiras tinham local e distância definida umas das outras. Era como montar uma pequena cidade temporária. E cada detalhe dessa cidade podia ser a diferença entre uma tropa viva e uma tropa dizimada. Era aí que entravam os metatores, soldados com uma função vital: medir, inspecionar e escolher o local exato onde o acampamento seria construído. Eles buscavam terreno firme, longe de pântanos, com boa drenagem e principalmente acesso à água limpa. Esses homens podiam não carregar gládios, mas sem eles, nenhum general venceria batalha alguma. Água limpa era ouro líquido para o exército romano. Não se tratava apenas de saciar a sede, era a linha entre a ordem e o colapso. Os metatores tinham a missão de identificar fontes confiáveis, longe de contaminações, e protegê-las com rigor quase religioso. Se a fonte fosse comprometida, a legião inteira podia cair. Havia protocolos para tudo: ferver a água, evitar o consumo de água parada, direcionar os escoamentos, e mesmo assim o perigo espreitava. Quando uma fonte secava ou era poluída por cadáveres, lama ou excrementos, algo comum em guerras prolongadas, os soldados eram forçados a recorrer a alternativas perigosas. E é nesses momentos que a morte se infiltrava nos goles. Além disso, os romanos criaram verdadeiros rituais de disciplina higiênica. Mesmo sem sabonetes ou chuveiros, os legionários eram instruídos a limpar o corpo com panos úmidos, raspar os pelos, cuidar dos pés, evitar o contato direto com sujeira, porque um ferimento mal cuidado podia virar uma sentença. A higiene para o soldado romano não era luxo, era estratégia de sobrevivência, era parte da guerra, mas havia limites. A disciplina não vencia o clima. Em terras úmidas, tropicais ou pantanosas, tudo se tornava um campo minado invisível. O calor apodrecia os alimentos mais rápido, a umidade fazia as roupas mofarem no corpo. O chão virava lama e os insetos se multiplicavam como um exército inimigo, só que invisível, silencioso e implacável. Carrapatos, piolhos, moscas, mosquitos. Cada picada podia ser o início de uma febre, de uma infecção, de uma epidemia. Os soldados sabiam disso e, mesmo assim, tinham que marchar. Dormiam em tendas úmidas, com os corpos colados de suor, dividindo o espaço com ratos, pulgas e doenças. E ainda assim, no amanhecer seguinte, ouviam o sinal do corno romano e levantavam. Porque não era uma escolha, era ordem. Era a vida do soldado romano. Resistir ao inimigo, resistir ao ambiente, resistir ao próprio corpo. Quem aguentava era lembrado. Quem caía, virava. Estatística. Um nome apagado nos registros, um fedor a menos nas fileiras. E a marcha continuava, com ou sem ele. Quando uma doença surgia num acampamento, ela não pedia permissão para entrar. Em poucas noites, barracas inteiras começavam a tossir. O som da espada era substituído pelo som dos gemidos. E aquilo que começou com um simples mal-estar se transformava num inimigo interno que derrubava mais soldados do que qualquer lança. Em campanhas longas, havia momentos em que um terço da tropa ficava inoperante. Não por deserção, mas por febre, vômito, desenteria. Homens que antes seguravam escudos, agora mal conseguiam segurar o próprio corpo em pé. E quando um número grande assim adoecia, o moral da legião se despedaçava. Os sussurros tomavam conta. Será que vamos sobreviver? A confiança no comando começava a ruir. E os soldados mais supersticiosos falavam de maldições, de deuses ofendidos, de presságios ruins. Porque para o romano, a guerra não era só física, era espiritual, era emocional. E o cheiro da morte no ar era como um lembrete cruel. A próxima vítima podia ser você. Roma sabia que não podia permitir que o medo se espalhasse.
Por isso, a disciplina era mantida com mão de ferro, mesmo entre doentes. Existiam patrulhas internas que observavam os comportamentos dos soldados, impedindo o pânico, coibindo deserções e punindo qualquer sinal de fraqueza moral. Em alguns casos, soldados febris eram forçados a seguir marcha. Em outros, eram deixados para trás, em acampamentos improvisados, onde o silêncio substituía a glória. Era cruel, mas era o custo de manter a máquina de guerra funcionando. Mesmo assim, os generais mais experientes sabiam que o verdadeiro segredo não era só punir, era prevenir. Grandes campanhas tinham médicos auxiliares, responsáveis por feridas e surtos. Esses homens, mesmo sem o conhecimento da medicina moderna, aplicavam técnicas com vinagre, fogo, ervas, tentando desesperadamente conter o avanço das enfermidades. Às vezes, funcionava, às vezes não. Mas uma coisa era certa: qualquer legião que ignorasse a saúde estava perdida antes mesmo da batalha começar. Por mais organizada que fosse, a estrutura romana não era infalível. Existiam regiões onde nada funcionava: florestas densas, planícies alagadas, vales com clima imprevisível. Tudo isso colocava a legião de joelhos sem precisar que o inimigo disparasse uma única flecha. Quando a água limpa desaparecia, quando o alimento estragava, quando o calor cozinhava os corpos dentro das armaduras, o orgulho romano desmanchava. Doenças que hoje têm cura com uma simples pastilha eram, naquela época, sentenças de morte lenta, pior, contagiosa, um corte inflamado, uma infecção na boca, uma febre repentina. Tudo era motivo para desconfiança. E a dúvida começava a corroer as fileiras como ferrugem num escudo. E se a batalha não nos matar? E se morrermos antes de lutar? Era aí que muitos soldados, mesmo treinados para resistir ao medo, se quebravam por dentro. E o general precisava decidir: parar e arriscar a desordem, ou seguir e perder homens pelo caminho. A guerra contra o ambiente era tão cruel quanto a guerra contra o inimigo. E muitas vezes, mais difícil de vencer. No fim das contas, o maior inimigo de Roma nem sempre empunhava uma espada. Ele estava no vento quente, na água parada, no silêncio da noite quebrado por tosses e gemidos. Estava no suor empedrado nas túnicas, na pele ferida que ninguém conseguia tratar, na febre que tomava o corpo aos poucos até apagá-lo por completo. E mesmo assim, os soldados marchavam, porque essa era a ordem. E em Roma, a ordem valia mais do que o homem. Era essa obediência que sustentava o império. Mas por trás das vitórias, dos triunfos, das glórias contadas nos livros, havia o fedor do sacrifício. Um cheiro real, esquecido pelos séculos, mas sentido em cada passo, em cada marcha. Hoje, ao lembrar das legiões invencíveis, lembre-se também do que elas escondiam. Não era apenas coragem, era dor, era doença, era sujeira, era morte. E mesmo assim, elas continuavam. Porque Roma não era feita de mármore, era feita de carne, e carne sangra, apodrece e resiste. Se esse conteúdo te entregou algo que ninguém mais mostrou, retribua essa entrega com um simples gesto. Deixe o seu like, porque você acabou de receber um pedaço da história que foi varrido para debaixo da glória. E se inscreva no canal agora mesmo, porque a cada novo vídeo você vai ser transformado. Vai enxergar Roma não com os olhos dos vencedores, mas com os olhos de quem sobreviveu. E depois disso, você nunca mais vai ver o império do mesmo jeito.